Porque depois que a Toque passar pelo seu cronograma de treinamento, o futuro, amanhã, você vai ter que inventar uma coisa muito genial. Porque a gente entrega uma coisa muito diferente. A Toque, ela vem do amor e ela continua no amor. Eu nasci dentro do teatro, praticamente. Então isso já diz muito sobre mim. São 32 anos de história. Então a gente já viveu muita coisa. A gente entrega entretenimento, sim. Mas a gente entrega um conteúdo muito valioso. Assumi totalmente sozinha a empresa, mas eu trago um legado absurdo. A IA pode entregar um monte de coisa, mas ela não entrega esse calor, essa paixão, esse propósito. Tem coisa que a gente precisa sair um pouquinho. Até pro benefício do negócio, porque se você tá em tudo, você não consegue entregar tudo também. Sim. Como toda empresa, eu acho que tem um momento que você precisa se reinventar, mesmo que o objetivo final do seu negócio seja o mesmo. Depois da Toque Experience, o que vem por aí? O meu desafio pessoal Não tem nada mais potente para um negócio quando ele consegue criar uma categoria dentro do seu setor segmento. Vou te explicar. Você não sai de casa para comprar lâmina de barbear. Você sai de casa para comprar Gillette. Você não sai de casa para comprar Super Cola. Você sai de casa para comprar Super Bonder. Quando uma empresa cria uma categoria dentro do seu segmento, ela vira o próprio setor segmento. E a empresa que a gente vai falar hoje, ela criou uma categoria dentro do seu segmento. Estou aqui com uma executiva de primeira linha, psicóloga, nasceu dentro da área de treinamento, sem muitas delongas, que ela vai se apresentar. Seja muito bem-vinda, Larissa Risco. Muito bem. Obrigada pela apresentação, que já foi potente, já foi diferente, né? Para trazer um pouquinho mais do que a gente leva também aí pro mundo. Bom, para me apresentar, Larissa Risque, eu sou mãe, eu sou psicóloga, eu sou atriz, e eu não quero ficar demorando muito nessa apresentação, porque eu acho que no tempo que a gente vai passar junto aqui, eu vou acabar me apresentando, que é a maneira com que eu faço, na verdade. Que são a maneira com que a gente se posiciona, com que a gente vê o mundo, com que a gente vê o outro. Então essa vai acabar sendo a minha apresentação. Mas eu nasci dentro do teatro, praticamente. Então isso já diz muito sobre mim. E diz muito sobre o que eu quero levar e levo hoje para tudo, né? Para as empresas, principalmente. Então, eu acho que dá para seguir mais ou menos nessa linha. Perfeito. Você sabe que antes de falar o nome da empresa onde você trabalha, eu quero dizer que no dia que eu conheci a empresa de vocês, eu me apaixonei tremendamente, porque naquela época eu estava fazendo teatro, fazia teatro, e por coincidência, enfim, a empresa de vocês foi fazer um treinamento dentro da empresa onde eu trabalhava, e aí deu uma conexão total, e eu acabei conhecendo o trabalho de vocês. E naquele momento eu me apaixonei, porque eu vi que era uma forma totalmente diferente de fazer treinamento do que eu já tinha visto na minha vida, até porque eu era gestor da área de treinamento. Então eu gostaria que você falasse para o pessoal, para quem está em casa, para essa diretoria, a empresa que você é diretora executiva hoje, o nome da empresa, e contar um pouco da história dessa empresa maravilhosa. Tá bom. A empresa é a Toque Experience. Você falou para contar um pouco da história, e não é muito fácil, porque é uma história longa, é uma grande jornada que a gente tem. Esse ano a gente faz 32 anos de mercado. Então, é uma empresa que ela nasceu, o propósito dela é de levar conteúdos relevantes das empresas dessa forma leve e lúdica, através do teatro. Então, quando a gente coloca um espetáculo teatral para treinamento, a gente sai do lugar comum e a gente apresenta ali uma maneira que a pessoa, o colaborador ali, os funcionários terão para se conscientizar, para refletir, para realmente sair ali daquele movimento. É só mais um treinamento que eu estou assistindo, eu preciso, e é obrigatório, para sair do movimento de cutucar um pouco e falar, poxa, a gente pode fazer diferente. Então, esse é um resumão geral da nossa empresa. E a Toque é uma empresa o que a gente chama hoje de B2B, que trabalha só no mundo corporativo, ou existem outros ramos de atuação? Como é que funciona? Hoje a gente trabalha pro corporativo. A gente atende empresas, né? Então é pro CNPJ mesmo. Mas é claro que, como eu gosto de ver também, né? Dentro das empresas e dentro de cada time, dentro de cada cargo, tem ali uma pessoa que precisa ser vista, que precisa de desenvolvimento. Então o teatro, ele atinge todas essas formas, né? De você sair do todo, do grande e chegando no indivíduo, que é com quem a gente realmente quer falar. Porque a gente não é diferente nos lugares onde a gente está, né?
Eu sou o que eu sou aqui, eu sou o que eu sou lá fora. Claro que a gente tem uma questão que a gente usa um pouco mais ou menos, mas a gente é o que é o tempo todo. Então, se a gente quer transformar culturas organizacionais, a gente também tem que pensar em transformar pessoas através do desenvolvimento humano. Sem dúvida. E quando você fala teatro, eu logo imagino um palco. Como que é essa estrutura dentro das empresas? Faz dentro do auditório? Me conta um pouco, eu tenho curiosidade de saber um pouco mais como é que vocês se adaptam essa estrutura nas empresas. Olha, nós somos extremamente flexíveis, assim, Aham. porque, é claro, um teatro com 5 atores em cena, música, precisa de um sofá, precisa de uma coisa ou outra. Você colocar num teatro e colocar os seus colaboradores ali para assistir é maravilhoso, ele tem luz, tem tudo. Mas a maioria, né, a grande realidade é que não dá. Não é possível, muitas vezes não é. Por quê? Você tem um cronograma de treinamento, você não consegue tirar todo mundo ali do escritório para levar para um lugar que aumenta custo, enfim, tem uma série de questões, né? Então a gente vai se adaptando. A gente já fez até o ano passado numa grande seguradora, a gente fez o espetáculo no meio das baias ali. O pessoal parou para assistir, tinha o som, todo o nosso cenário, a gente montou ali, mas a gente fez ali um espetáculo de 50 minutos, com 5 atores em cena. Então a gente consegue se adaptar a qualquer ambiente. Mas é claro que tem as variáveis também, né? Então, eu tenho espetáculo esse maior, de 50 minutos, eu tenho espetáculos menores, eu tenho as intervenções teatrais que também chegam ali ele tá lá trabalhando e de repente surge o ator ali para passar uma mensagem de uma forma muito bem humorada. Então, a gente vai também, né, tendo as variações aí dos serviços que a gente oferece. Essa era a minha outra pergunta, assim, vocês, pensando em produto, vocês têm um produto fixo, por exemplo, peças fixas, ou é tudo customizado, assim? Como é que funciona do ponto de vista de produto, Hoje nós temos alguns espetáculos de repertório, que a gente de chama, repertório? então eles estão prontos, mas hoje em dia, né, eu percebo que é uma grande necessidade da gente ter, se esse espetáculo está pronto, ter alguma personalização é necessário. Eu senti isso, percebi isso e fui criando cada vez produtos que a gente pudesse ter essa, né, flexibilidade para atender ali o cliente. Mas a gente produzimos muitos espetáculos customizados. As intervenções, elas são 100% customizáveis, porque você vai lá, intervenção, pessoal lá da operação, de tal fábrica, que é um setor completamente diferente daquele, eu não consigo entregar o mesmo teatro. Uhum. Por mais que às vezes o tema possa ser parecido, mas sempre tem alguma questão diferente da realidade, do dia a dia ali, da pessoa que está ali trabalhando. Então, a gente quer que esse é um propósito muito grande da empresa, e meu também, né? Que é você realmente conectar com a audiência. E, assim, essa é uma forma que a gente encontrou e que hoje eu levo muito, que faz a gente tá aí, né, com essa fila de clientes, porque a gente consegue de verdade conectar as pessoas nos trabalhos ali, no desenvolvimento que precisa. Essa é o real mote, assim, do nosso trabalho. Cara, é um negócio muito louco essa questão de... Porque você falou dois ambientes que para mim são ambientes mais rígidos. O ambiente segurador e o ambiente de uma fábrica. Quando a gente ouve falar, alguém vai usar uma intervenção teatral para treinar os colaboradores, eu já penso numa startup descoladona. Jamais ia pensar numa seguradora. E isso é muito interessante. É claro que, assim, são 32 anos de história, né? Então, a gente já viveu muita coisa, a gente já atendeu diversas empresas, né? Grandes empresas que a gente atende, multinacionais. Então, a gente transita por todos os lugares. Mas a gente realmente consegue ser essa questão disruptiva mesmo, sabe? De você conseguir quebrar a resistência. E muitas vezes eu já ouvi em reuniões a pessoa virar para mim e falar assim: não, aqui teatro não vai funcionar. Porque, não, o pessoal é muito sério, é muito rígido. Aí eu falo: olha, eu vou te trazer uma coisa da minha experiência que é exatamente aí que eu preciso estar. Porque vocês precisam quebrar essa rigidez, que vai melhorar em todos os aspectos, né? Sem Então, dúvida. a gente vai levando dessa forma. Não, eu imagino que, por exemplo, depois que olhar para o RH, depois que o RH, junto com a área de treinamento, faz um trabalho desse com a equipe, cara, imagina a conexão que isso não dá, por exemplo, no dia seguinte. No dia seguinte vira o assunto da empresa e um ponto de conexão entre as pessoas, porque elas começam a conversar. Eu tô aqui imaginando os benefícios, tá? Pô, você ia ontem, ele foi na sua baia, ele foi na minha baia, você viu ontem que pararam a produção.
veio aquele ator, aquela atriz. Imagino que... Não, e é exatamente isso, porque assim, uma peça de teatro, eu imagino que você já deve ter ido em alguns espetáculos teatrais ou alguma coisa, e provavelmente você se lembra de alguma cena específica que te tocou, ou daquele personagem que te tocou. E a gente com teatro corporativo, a gente também consegue fazer isso. Uhum. E a gente, por quê? Porque a gente trabalha no dia a dia, na realidade. A gente não vai levar um teatro estereotipado que a pessoa não se vê naquele personagem. A gente leva aquilo que ele se vê, ou que ele vê alguém, ou que ele conhece alguém. Então a gente trabalha com os temas do treinamento, de desenvolvimento, mas também hoje em dia a gente trabalha muito com os temas de compliance, né? Para falar de assédio moral, de assédio sexual, de ética, integridade, corrupção, que são questões que, assim, incomoda mais São ainda, sensíveis, hein? né? São extremamente sensíveis. E a gente, com os espetáculos de teatro, com os personagens, depois fica memorável. Ó, aquela Vilminha ali. Ó, cuidado aí, não vai fazer igual o Gers. Ó, o não sei quem te mandou um recado. E isso fica na cabeça das pessoas. Por isso que eu falo isso. O conteúdo, a gente entrega entretenimento, sim. Mas a gente entrega um conteúdo muito valioso. Porque a pessoa vai se lembrar. Muito melhor do que uma palestra convencional, vamos dizer assim, ou um conteúdo que você passa ali que é obrigatório no computador, que ele dá o tique ali só para resolver. Quando eu apresento um espetáculo de teatro, uma intervenção ou um vídeo dramatizado, ele lembra, porque registra de uma forma diferente. Você sabe que dentro do que eu tenho estudado, tenho visto, eu renomeei algumas coisas. Aquilo que o pessoal chama aí fora de proposta de valor, eu chamo de efeito antes e depois. Que é a percepção que o cliente tem antes de ter contato com o seu produto e a transformação que você gera nesse cliente e faz ele perceber após ter o contato com o seu produto. Então ele tem esse efeito antes e depois. E o efeito antes e depois do seu produto deve ser potente, porque pega no emocional, né? Pega, porque a gente vai ter a questão da leveza ali, do riso, do humor, mas a gente sempre vai provocar também reflexões que fazem a gente olhar mesmo, sabe, pra gente, a forma com que a gente lida com as situações, que a gente age dentro das empresas, então com certeza. E na verdade, eu penso assim, né, na Toque, nós temos 2 clientes dentro de um só. Né, assim como eu vejo. Então, eu tenho o cliente, aquele que me contrata, aquela pessoa que fala comigo, que está nas reuniões, que trabalha com briefing, e eu tenho o cliente final, que muitas vezes nem sabe que a gente vai estar lá, porque a maioria das empresas, e o que é muito legal, inclusive, tem um fator de surpresa do teatro. Eles nem falam, vai ter um teatro. Tem uns que falam que é maravilhoso, mas tem uns que não falam e, de repente, eles estão lá esperando aquele treinamento básico e comum, e de repente começam personagem ali falar umas coisas e a pessoa tá completamente envolvida naquela situação. Então eu preciso encantar esses 2. O primeiro cliente, que é o que me contrata, eu já aviso em reunião, eu falo, olha, você tá me contratando um problema, porque depois que a Toque passar pelo seu cronograma de treinamento, o futuro, amanhã você vai ter que inventar uma coisa muito genial. Porque a gente entrega uma coisa muito diferente. E é verdade. E aí, pro colaborador que está ali assistindo também, ele tem esse efeito. Fala, poxa, a empresa pensou no meu bem-estar. Pensou que eu posso viver momentos prazerosos aqui, mesmo sendo treinado. Mesmo eles passando uma mensagem daquilo que precisa ser feito, precisa ser dito aqui dentro, né? Para falar de código de conduta das empresas, pô, é um livro que tem os principais regras que você precisa seguir dentro da companhia. E a gente fez isso e transformou num espetáculo de teatro. Então você tem ali tudo que você precisa passar. O cara não vai esquecer. E ele vai sentir que a empresa pensa no bem-estar dele, né? Então... Cara, você sabe que eu tenho uma listinha na minha cabeça dos ingredientes que formam um negócio com fila de clientes, né? E a Toque, eu fico empolgado, diretoria, eu fico empolgado. Eu fico extremamente empolgado, porque quando eu vejo uma empresa dessa, que tem vários ingredientes, eu vejo todos os meus estudos num estudo de casa. Cara, eu tenho uma série de perguntas para te fazer, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque essas histórias também, vamos falar de marcar e fazer conexão, essas histórias marcam, né? Eu gostaria de que você contasse um pouco desses... Você comentou comigo nos bastidores que a Toque tem 32. Então, você viu a Toque nascer. Gente, ela viu a Toque nascer, então agora ela vai desvendar que mistério é esse, né? Então, você viu a Toque nascer, eu queria que você contasse um pouco da trajetória da Toque, da forma como você lembra, enfim, até chegar nesse momento que você se torna a diretora executiva, né, da empresa. Sim, a história da Toque ela é muito bonita, porque na verdade ela nasceu do amor, né?
A minha mãe, ela sempre quis ser atriz, meu pai engenheiro, e ele veio do corporativo, né, ele trabalhava como engenheiro dentro de uma grande empresa, e ele sempre gostou dessa questão do treinamento, e aí minha mãe resolveu que ela queria ser atriz e foi fazer cursos de teatro, e eles se uniram e falaram, com 5 filhos, né, para criar, é só um pequeno detalhe, tá? E eles se uniram e falavam assim, então vamos transformar isso em alguma coisa. E eles começaram a fazer a produção de teatro, mas era infantil, teatro convencional, né, como a gente chama. Só que ali que pintou uma coisa muito incrível de unir as duas potências, que são eles dois, meus pais, e eles criaram a marca, né, assim, o conceito teatro, treinamento não existia no Brasil. Eles criaram isso. Então eu falo que nasceu desse amor um pelo outro, um de querer estar junto, de querer trabalhar junto, de seguir pelo mesmo caminho, do mesmo propósito, e eles levaram a Toque de uma forma magnífica por muitos anos, né? Então hoje, claro, eu nasci mesmo. Quando eu falei que nasci no teatro, eu nasci com o pessoal ensaiando dentro de casa, eu acompanhava minha mãe nas viagens, fazia turnê pelo Brasil com ela. Então, realmente, a Toque, eu tô para fazer 39 esse ano, né? E a Toque vai fazer 32. Então, a Toque é a minha casa, é a minha morada. E eu levo isso para frente com esse calor mesmo, com esse amor. E eu quero que as pessoas sintam isso. A Toque não é uma empresa qualquer que a gente criou de qualquer movimento. A Toque, ela vem do amor e ela continua no amor. Porque eu levo muito esse amor, esse caminho de sucessão que hoje assumi totalmente sozinha a empresa, mas eu trago um legado absurdo, né? De tudo que vem lá de trás. Acho que esse é um ponto importante pra gente tocar, que é tantas e tantas empresas aí fora patinando no processo de sucessão. Eu sei que não é um processo fácil, para você também não tem sido fácil, mas eu quero que você me conte, talvez não tenha sido fácil, enfim, mas eu quero que você conte para nós um pouco sobre esse processo. Foi um processo planejado? Como é que aconteceu essa sucessão? Olha, bom, eu nasci lá dentro, fui trilhando meu caminho, né, estudando, fazendo as coisas, fiz psicologia, né, porque sempre fui apaixonada pelo treinamento mesmo, então eu fui para a área da psicologia, trabalhei em outros lugares, claro que você precisa conhecer um pouco do mundo, né, o que acontece lá fora, então trouxe muito dessa bagagem também, só que eu sempre fui muito apaixonada pela Toque, pelo propósito, e pela questão do teatro mesmo, né, artístico. Então, teve momentos em que meu pai, que estava ali na gestão, né, administrativa, falou, olha, tá chegando a hora, mas isso faz bastante tempo, né? Tá chegando a hora, agora essa cadeira aqui pode ser sua. E ele sabia que era para ser, porque eu tava ali o tempo todo, né? Eu lembro quando eu era bem pequena, lá na Toque, na época, assim, né, o pessoal da sua diretoria, não sei a faixa etária deles, mas tem gente que nem conhece isso, que é o fax, né? E eu ficava no fax, era criança, e ficava no fax, e ficava, Toque de Areia, Larissa, e foi assim que eu comecei, porque eu tava lá o tempo todo, eu queria estar, né? Então, a sucessão foi fácil, porque não foi nada forçado para mim, não foi uma coisa, eu preciso seguir com a empresa familiar. Não foi, nunca foi isso, sempre veio muito de dentro. Então, chegou um momento que ele foi me aproximando, senta aqui, fica na minha sala, a gente ficava horas, ele me ensinando a maneira com que ele sempre pensou. Eu falo ele, nesse caso, da administração, porque eu ainda nessa sucessão, ainda fui muito louca, e eu quis fazer a sucessão dos dois lados, né? Do meu pai da administração e da minha mãe no palco. Então eu falei, vamos. Se é para entregar, eu vou entregar o que eu tenho. E eu tô conseguindo, as coisas estão acontecendo. Hoje eles são participativos, mas no sentido de saber o que acontece, e eles têm muito orgulho, eles são muito incríveis, assim. E eu tenho muito orgulho de continuar esse legado familiar, porque porque é maravilhoso. Nossa, Eu sensacional. poderia, assim, teria que ser um podcast só para esse assunto. Então eu vou parar um pouco. Imagino quanto de história vocês não têm. Muita história. Imagino tanto de história. E me veio uma coisa na cabeça agora, você falava, assim, foi bem uma inferência muito grande, assim, que, diretoria, em tempos em que todo mundo está apostando, eu acho que é legítimo, na inteligência artificial, a gente tem uma empresa aqui que veio mostrar para nós, uma empresa, mas pessoas que vieram mostrar para nós, que a conexão ainda ela é essencial, e no meu ponto de vista, será essencial por muito tempo. Sim, com certeza, e ainda bem, né?
Eu, formada em psicologia e no teatro, acho que não poderia pensar diferente. Eu tenho certeza que a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar e para a gente perder menos tempo com coisas, mas que a gente não se perca na conexão humana, porque no final é isso que a gente quer e precisa, né? Sem Das dúvida, sem pessoas, dúvida, das sem dúvida. pessoas. A IA pode entregar um monte de coisa, mas ela não entrega esse calor, essa paixão, esse propósito. Queria tocar no assunto com você de negócio, assim. Acho que é importante, eu queria ver a tua visão. Um dos principais pontos para o executivo, para o dono de negócio, o meu é esse também, é você ter um turnover na sua equipe. Mas quando você tem uma equipe, por exemplo, como eu tenho de atendimento, esse turnover ele não é tão impactante, porque eu contrato outra pessoa de atendimento. Agora, é muito mais difícil, do meu ponto de vista, contratar um ator preparado para fazer intervenções dentro do mundo corporativo. Como é que você lida com essa questão da, por exemplo, eu não sei, contratação, equipe, manter equipe, como é que Uhum. vocês tocam esse barco lá na Toque? Não é fácil mesmo, porque o profissional, o ator, né, ele tem que ter uma competência um pouco diferente no sentido da praticidade que o corporativo pede, né? Uhum. Então, assim, não vou falar que tem que ser melhor ou pior que. Não é isso, porque eu acho que cada um vai escolher aquilo que gosta de fazer, né? E nós temos, apesar de ter essa questão do turnover, imagina, 32 anos, já passaram muitas carinhas diferentes por aqui, mas hoje, o mais novo da nossa equipe, né, falando do pessoal do elenco, mais novo, se eu não me engano, ele deve ter uns 22 Ah, anos. Então, eu não sou uma grande referência para te dar essa resposta. Por quê? Porque o elenco que trabalha com a gente, eles também são apaixonados por essa entrega. Eles também curtem e eles entendem do negócio. Então, assim, tem vezes que eu ligo e falo, gente, fechei um espetáculo para falar de vendas e a gente vai escrever o roteiro e a gente tem 4 ensaios. E eles entregam de uma forma absurda. Porque eles entendem já, o personagem vem de uma forma mais rápida. É um processo completamente diferente. a equipe está entrosada, então. Totalmente entrosada. Eu, Totalmente. um ponto importante, assim, que eu... Como é para você é que você falou que fez a transição pro palco e pra administração, né? Mas como é que foi você olhar para o negócio? Porque uma coisa é você ir para a operação, que eu acho que é para quem gosta do que faz, do meu ponto de vista, ele é mais orgânico. Ah, eu vou para a operação é ser atriz, eu vou lá e vou fazer a operação rodar. Agora, quando você entra no administrativo, com números, as contas, colaboradores, custos, enfim, como que foi para você olhar para esse lado, cara? Na verdade, eu fui assumindo e fui estudando alguns aspectos, né? Principalmente da parte da administração, não é uma coisa fácil Uhum, mesmo, não é porque ela fácil, exige ali que você tenha um olhar. sem dúvida. Obviamente que eu tenho apoio, porque ninguém faz nada sozinho, então eu tenho apoio. eh, mas eu precisei também abrir mão de coisas para dar conta de tudo. Uhum, Isso pensando na sanidade mental mesmo, né? Porque, eu quero fazer tudo. Tá, então hoje em dia eu já acabo tendo uma seleção, vou participar desse espetáculo, vou produzir isso aqui, tem outras coisas que eu falo, olha, melhor vocês, e também deixar a equipe tocar e fazer, uhum, porque, claro, com a gente junto, sempre participando de tudo, mas tem coisa que a gente precisa sair um pouquinho. Até pro benefício do negócio, porque se você tá em tudo, você não consegue entregar tudo também, sim, né? sim. Então, é esse lado que eu acabo me dividindo. E se eu pudesse falar para essa diretoria nossa que está aqui te assistindo, cara, porque é um alto índice de retenção de talento que você tem, 20 anos na mesma empresa, isso, você acha que o negócio, ele atrai o colaborador ou tem muito também do gestor, por exemplo, do seu pai na época e você agora, criar um ambiente para que essas pessoas queiram ficar, né? Que tem essa questão, o que que você é? Eu acho que tem muito disso. Tem muito disso, porque a gente sempre trabalhou dessa forma humanizada, de Aham, olhar para o outro como pessoa mesmo. Não, eu preciso de você como número, preciso de você. Então, é aquele momento que você tem ali de descontração, que você para no meio da reunião e fala, olha, eu achei que você não tá muito bem, você precisa conversar. E claro que a gente tem um modelo muito diferente de outras empresas, mas nós somos, né, pequena empresa, né, microempresa. Então, você consegue ter um pouco mais desse olhar mais tranquilo, mais sadio
com o outro que tá ali na sua frente. Eu sou psicóloga, né? Então, pra mim, é um caminho assim. Eu começo as reuniões, enquanto eu não ouvir perguntar um por um alguma coisa específica que eu tô sentindo ali no momento, eu nem começo. Aí depois eu começo. Depois a gente brinca, fala sério, posiciona, mas eu acho que tem esse fator que é muito importante e que é o que eu vendo, é o que eu levo para as empresas, de verdade. A gente criar ambientes e culturas saudáveis dentro das empresas. Por isso que eu lancei a palestra o ano passado do assédio moral e sexual, porque isso é uma questão minha pessoal, né? A TOC fala de vários temas, dentre eles os temas de compliance. Mas a questão do assédio, para mim, é uma parte que é muito impactante. Eu fiz meu TCC falando de assédio moral. Então eu falo, é o meu propósito, eu vou levar isso, porque eu quero que as pessoas se sintam seguras no ambiente que elas estão, seguras psicologicamente, né? Para poder você chegar para o seu chefe e falar alguma coisa, você tem essa segurança, será, no seu ambiente de trabalho? Então a gente trabalha também muito nessa linha, né? Eu tenho que fazer em casa o que eu quero vender lá fora. Sabe que esses dias eu até postei. Um dos meus estudos de caso é a Farm. Eu tenho algumas empresas que eu tenho estudo de caso para fundamentar a minha tese, né? Então, um dos estudos de caso é a Farm. E esses dias a Kátia Barros, você está convidada novamente, pela segunda vez estou te convidando. E esses dias a Kátia Barros fez uma festa na casa dela. E aí, e ela postou algumas fotos. E as convidadas postaram algumas fotos. O que me chamou a atenção, que me arrepia, é o seguinte, essa coerência que você disse. Ela contratou um grupo de samba de mulheres, porque ela comunica para mulheres. E ela, entre aspas, fez todas as mulheres do grupo de samba vestirem os vestidos e as roupas da Farm. Para ninguém aparecer no vídeo, na foto, com outra marca que não seja a dela, cara. Eu acho isso de uma coerência. Muitas vezes a gente tá se esforçando tanto para vender cultura e para vender bem-estar dentro das empresas, que se você fizesse aquilo que você se propõe a fazer, você já estaria dando um grande exemplo para os colaboradores, né? Que foi um pouco do que você mostrou aqui para nós, né, cara? Exatamente, é assim que eu penso, porque assim, começa pelo atendimento, né, na TOC. Então o cliente chega, eu vou atender como eu gostaria de ser atendida. Parece clichê, parece besteira, mas é verdade. Então a gente tenta trabalhar sempre com aquilo que a gente vende. Então, aí corta ali com a equipe ali interna de teatro, o roteirista, tudo, a gente vai levando aquilo que a gente realmente acha que é importante. Né? Então, é a real coerência mesmo, que eu acho que faz sentido no negócio, né? Sem dúvida. E essa tribo de vocês são gestores de treinamento e RH? Ou vocês focam numa área específica, assim, dentro de um mercado específico? Ou, por exemplo, se eu tiver uma empresa de associação dos podcasts, te convidar te convidar ou não, solicitar seu serviço, você atende, por exemplo, ou tem um nicho específico? Não, eu atendo. Aqui, hoje em dia, as áreas que acabam contratando mais a gente realmente tem a ver com o pessoal do RH de treinamento, desenvolvimento e o pessoal de compliance. São as áreas que mais procuram a gente para levar os temas. Sei. Mas como o meu trabalho é customizável, então se você me pedir alguma coisa e eu achar que faça sentido, né, também, e eu vou construir, produzir, desenvolver um espetáculo de teatro e te entregar. Essa sua trajetória tem algum momento marcante pra você, uma história que você fala assim, cara, valeu a pena ter feito esse trabalho, que você lembra assim? Olha, eu até comentei isso outro dia num podcast. O teatro ele é muito vivo, né? E como a gente produz espetáculos novos, customizados, a gente acaba estreando muitas vezes. E isso já gera uma satisfação muito grande, porque você passa por todo o processo de criar, desenvolver um roteiro de teatro do zero, construir os personagens, ensaiar, figurino, produção até o dia da entrega. E quando chega lá, que você entrega, que acaba, e a gente sente isso na equipe toda. Nossa, que delícia que foi, porque a gente entrega tudo que a gente tem, né? O ator é assim, o ator se entrega e a gente faz isso. Então, tem essa questão do teatro. Então, não posso dizer, tem uma coisa específica, um lugar específico. É claro que é muita história, né? Imagino. É muita história. Imagino. Tem uns bastidores, muita coisa que a gente passou. Mas tem um ponto que sempre mexe comigo quando a gente leva o teatro lá para operação, lá para Sei. vai indo, e chega lá, e aí, né, teve um aí que tinha, sei lá, mais de 1.000 pessoas assistindo a gente, naqueles turnos lá das meia-noite, por aí, e vem uma pessoa
e vem te abraçar e falar assim, eu nunca assisti um espetáculo de teatro. E você trouxe o teatro. E você me fez pensar em algumas coisas. Cara, isso pra mim é sensacional. De verdade. Cumpriu o propósito, né? Sim. Caramba. Esquecer texto. Olha, Pessoal, esquece o texto. Conta pra nós aqui. quando você tem uma equipe tão engajada, assim, conectada, a gente trabalha tanto tempo junto, que a gente olha no olho do outro e até já sabe se o outro vai esquecer ou não, e você tem ali o outro pra te dar esse suporte. Sei. Então, vai dizer, não aconteceu? Aconteceu. Alguém percebeu? Espero que não. Né? Porque a gente trabalha com essa questão também do improviso. E é o que eu falei lá no começo, né? O nosso elenco, a gente conhece dos temas, a gente sabe o que a gente está falando. Então, se eu mudar uma frase aqui, mas o conceito do que eu estou falando é aquilo, porque a gente trabalha com treinamento. Então, a gente tem que saber o que a gente está falando ali. Então, a gente consegue dar um jeitinho. Sempre, né? Sempre. Sempre. Queria voltar um pouco na história da TOC, porque nem sempre a TOC Experience se chamou TOC Experience. Então, eu vejo que teve um momento, pesquisando sobre vocês, eu vejo que teve um momento que ela era TOC, você já vai contar o que era, e vira TOC e se transforma na TOC Experience. Conta um pouquinho para nós da fase, vamos colocar uma fase TOC, alguma coisa que você vai dizer, para a TOC Experience, como que foi vocês fazerem esse movimento de transição, esse rebrand, não sei como se fala, mas enfim. Olha, a Toque de Areia, né, que é uma empresa que até hoje, alguns clientes, inclusive, ainda falam Toque de Areia, porque ficou marcado, de fato. Ela teve esse nome, que foi a criação dos meus pais lá atrás. Aquela história, né, eles estavam indo para Porto Seguro de carro, e aí areia, que nome que a gente pode dar? Não, peraí. Conta essa história que... Conta essa história, quero ouvir. Ó, é o seguinte, eles estavam indo numa viagem para Porto Seguro de carro. E eles estavam nesse momento de lançar, né, de criar essa nova empresa. E eles estavam pensando em nomes que poderiam ser. Tinha algumas pessoas junto ali com eles nesse processo. E eles ficaram, imagina, uma viagem de São Paulo para Porto Seguro demora, assim, umas boas horas. Então dá tempo de você fazer ter várias ideias, assim. E aí eles foram brincando com os nomes, com as possibilidades, e aí chegaram no Areia, porque eram as iniciais dos nomes das pessoas que estavam próximas ali envolvidas. Era Alberto, Ione, Reinaldo, Eliane e André. Areia. E aí eles chegaram em Porto Seguro e Areia. Falaram, é isso. E aí ficou por muitos anos esse nome, essa marca super forte que eles criaram. Mas aí, como toda empresa, eu acho que tem um momento que você precisa se reinventar, mesmo que o objetivo final, né, do seu negócio seja o mesmo, que é entregar o teatro, o conteúdo. Isso não mudou. A gente pode ter mudado um pouquinho a forma, a gente pode ter... Só que nesse processo de sucessão que a gente estava vivendo ali atrás, eu falei, poxa, eu acho que eu preciso... Alguma coisa precisa mudar. Certo. Alguma coisa tem que ser diferente. Aí eu quero que os clientes vejam que a gente está diferente, porque internamente a gente já estava mexendo. Então tem um momento que a gente precisa pôr para fora. Então a gente, na época, né, as pessoas estavam ali, a gente fez toda aquela questão de analisar tudo e mudamos para Toque Experience. E hoje é até muito louco, porque foi muito antes de todos esses experiences que a gente vê por aí, porque hoje muitos eventos têm esse nome, mas isso foi antes, né? A nossa mudança foi antes. E a gente mudou ali o logo, mudou a cor e tal, e a gente passou por todo esse processo. Somos uma empresa sobreviventes à pandemia, apesar de ser uma empresa do humano, né, da presença, teatro, né? Sim. Como é que vocês fizeram? As pessoas me perguntam, nossa, é mesmo? Como é que vocês fizeram, né? Bom, primeiro que a gente é uma empresa consolidada de muito tempo, então os clientes conheciam a gente, eles precisavam também de novidade, e a gente fez uma coisa que a gente já fazia antes, mas a gente ficou melhor e maior, que são os vídeos, né? Que é a forma que a gente encontrou são dramatizados, são atores simulando ali uma cena, os personagens, com as dores e as delícias de cada um, e a gente entregou os vídeos, então a gente conseguiu se manter dessa forma. Aí, passada a pandemia, né? Até um pouco antes, os meus pais já tinham falado, olha, tá bom, você tá na sua mão. Vai que tá tudo certo. E tanto que esse ano eu tô mudando de novo, mas não vou mudar nome, eu só tô mudando a cor, porque
para dar mais um up, mas é visual e eu até brinco, talvez até mais interno do que externo, mas eu acho que faz todo sentido. Qualquer mudança, qualquer olhar diferente que a gente possa ter, qualquer modernização. Você comentou da inteligência artificial, né? Hoje em dia, muito diferente dos anos 90, que a empresa começou, as pessoas não têm tempo, porque a gente perdeu essa noção do tempo com a tecnologia na nossa mão. A gente precisa das coisas muito mais rápidas, mais modernas. A coisa chega, né, de um para o outro. Uhum. E eu, com a Talk Experience, tô trazendo esse tom mais moderno, mais rápido, mais... Tamo ali, tamo aqui, né? A gente tá de olho aqui, a gente tá fazendo tudo isso acontecer dessa forma. Tá olhando para esse movimento do mercado também, né? Exatamente. Mercado mais rápido. Mais rápido, dinâmico. Dinâmico. Para ontem. Pra ontem. Se fizer uma coisa mais ou menos, eu já esqueci. Então, você precisa marcar, você precisa ter um posicionamento dessa forma, que as pessoas não se esqueçam. E a Lari, tava conversando anteontem com uma convidada, e a mesma pergunta que eu fiz para ela, eu quero te ouvir um pouco sobre isso. E aí, eu tenho, aqui no podcast, eu tenho do mesmo jeito que você tem um propósito lá na Toque, eu tenho um propósito aqui no podcast. 50% das pessoas que passarem por aqui tem que ser mulher. 50% das pessoas que passarem por aqui tem que ser pessoas negras. Então, eu tenho esse propósito porque é da minha natureza e é aquilo que eu acredito. E mais do que ter as pessoas aqui, importante que as pessoas, essa diretoria que está assistindo a gente, ela aprenda um pouco com você, no mínimo saber um pouco do seu ponto de vista, né? Então, eu faço umas perguntas mais ou menos nessa linha. Como que é para você equilibrar os pratos? Então, quando a gente olha para essa questão da mulher como executiva de uma empresa, em todos os cargos, mas falando de você, como executiva de uma empresa, a gente sabe que tem os seus sabores e tem muitas dores, né? Contextualizando aqui. E sabe que tem muito mais prato para rodar do que nós, homens, temos. Então, como é que você roda esses pratinhos, equilibra esses pratos, como é que, sem querer entrar muito na sua vida pessoal, mas o que você puder abrir para essa diretoria feminina que está aqui aprender com você seria interessante. Claro. Bom, eu acho que seria muito fácil aqui chegar e falar, a gente vai tendo um ponto de equilíbrio e tal. Uhum. E, na verdade, eu acho que a gente tem que trazer os dilemas reais, né? Eu falo isso no teatro e falo isso na minha vida. Não é fácil, é difícil pra caramba, é muito difícil. Mas a gente faz, né? Eu falo que tem que fazer. Então, eu vou trabalhar no equilíbrio, nem sempre vai dar certo. Eu já saí de casa com a minha filha chorando, mamãe, você vai viajar de novo. O coração partido. E aí eu falo pra ela, filha, eu vou. Eu vou porque eu amo o meu trabalho. Eu me sinto feliz trabalhando. E eu posso ser uma mãe melhor pra você quando eu tô feliz. Então, eu tento, de verdade, equilibrar isso. E é claro que eu tenho um marido maravilhoso que tá lá também dando esse suporte, equilibrando os pratinhos dele da forma, né, com o trabalho, com tudo que ele precisa fazer. Que hoje, nesse momento, ele tá lá com ela, dando esse suporte pra ela, né, falando da maternidade em si. E aí tem outros pratos, né? Tem a família, né? O próprio marido, a casa, eu mesma. E aí é terapia. Aí não tem outro caminho. É terapia porque a gente não pode se diminuir, a gente não pode achar que é melhor do que ninguém. A gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente de verdade pode oferecer. Então é isso. Diretoria, a missão não é fácil, Não. mas a missão é possível. É possível. Eu acho que principalmente para vocês mulheres, assim, equilibrar todos esses pratos no dia a dia, assim, é bem difícil, assim. Porque a gente já vem de um contexto, né, Uhum. de que a mulher, a gente vem nessa batalha da mulher no ambiente de trabalho, a gente já vem diminuída, então o nosso degrau já está mais baixo, então precisa de mais esforço mesmo, isso é um fato. Mas a gente não pode deixar com que tudo isso diminua a nossa potência. Eu acho que tem a ver também com esse olhar, sabe? As dificuldades vão acontecer? Vão, mas que a gente sempre trabalhe, né, em terapia, como eu falo, que eu acho que é muito importante Sim. mesmo, sou psicóloga, preciso vender um pouco, porque pra gente se ver como a gente é, de verdade. E eu sei que eu posso, Sim. eu sei que eu consigo. E na ponta, com o cliente, já teve situações em que colocaram a questão do gênero, mesmo que subjetivamente, inconscientemente, colocaram a questão do gênero como uma barreira ou para te provar? Olha, por muitos momentos eu já me senti diminuída e pensando, poxa,
Se fosse um homem aqui no meu lugar, ou na época que era o meu pai, ele conseguia coisas diferentes. Eu já questionei sobre isso e já entendi que tem um ponto sim de verdade. Mas eu tenho um grande benefício, uma que eu tenho bastante experiência, né? Eu tenho mais de 20 anos de mercado. Então, quando eu chego para me posicionar ou para me comunicar ou nas reuniões, em algum lugar, eu já chego com essa bagagem. Olha, aqui tem experiência. Se você não quiser acreditar, né? Aquela coisa. E também, é claro, no meu trabalho eu falo sobre isso, né? No assédio moral e sexual ali, a gente aborda muitas essas questões de gênero, entre outras coisas, né? Obviamente. Então, fica tudo muito, tudo muito embutido em mim, sabe? Dessas questões para serem trabalhadas e serem faladas. E eu tenho esse benefício também, né? Além da experiência, de que no RH e hoje no compliance, a maioria dos meus clientes são mulheres. E isso é incrível. Assim, tem bastante homem, mas olhar para o todo, as pessoas que estão ali comigo hoje, que vai as analistas, gerentes, coordenadoras, diretoras, são mulheres. Então a gente está com esse poder todo sim. Quero mudar da água pro vinho, porque eu quero te entregar uma coisa agora. Você acha que o... Quero fazer pergunta, mas não quero ser tendencioso, né? Mas eu vou ser tendencioso. Você acha que você está como diretora executiva hoje foi um projeto do seu pai e da sua mãe? Olha, como eu falei lá atrás, no começo, são 5 filhos. E talvez eles tivessem pensado nesse projeto para os 5. Então, eu acho que sim, numa parte. Mas eu acho que a outra parte tem muito do meu desejo também. Certo. E do meu posicionamento. É isso que eu quero e é isso que eu vou e é isso que eu tô, que é de fato hoje. Então, tem as duas questões. O projeto deles, mas também foi um projeto... Sim. Foi um projeto, Meu, da minha seu, escolha, né? da minha carreira, da minha vida. Não foi um projeto seu. Eu tô falando isso porque... 30-70, vai. Eu falo isso porque nas empresas que eu trabalho e assessoro do ponto de vista de estratégia, muitas vezes o que falta não é capacidade para o dono, assim. Muitas vezes o que falta também não é produto. Muitas vezes o que falta é um projeto estratégico. É justamente ele olhar para o mercado e saber, cara, que espaço que você quer ocupar ali, sabe? Muitas vezes falta isso. A pessoa tá... eu quero vender X, alguma coisa. Ou eu quero treinar alguém. Agora tá na moda todo mundo ser mentor e treinador, né? Esse negócio de internet aí, todo mundo virou mentor agora. Tem um infoproduto, mas beleza. Isso aí é um ponto que eu sempre toco aqui no podcast, porque não posso deixar de tocar, cara. Profissionalismo já. Não dá pra você fazer um cursinho de 2 dias e querer achar que vai virar mentor. Aqui, a psicóloga tá aqui na nossa frente, estudou 4, 5 anos pra se formar dentro da área dela. E alguém que daí fez um curso que quer fazer, sei lá, eu não sei os dizeres, mas quer fazer terapia ou dar um curso sobre... Exato. Como melhorar sua inteligência emocional, enfim. Mas eu trato com eles o projeto estratégico. E o que eu faço com essa turma? Eu vou desde identificar qual que é a tribo que ele vai... Que identifica o valor dele, que a gente chama de público-alvo no dia a dia. Identificar qual que é a proposta de valor dele, que aqui eu chamo de efeito antes e depois. Identificar qual que é o produto dele, que aqui eu chamo de oferta. Identificar qual que é o jeitão do negócio dele de fazer... as coisas que as pessoas lá chamam de processos, enfim, eu vou meio que desenhando isso para eles em forma de um planejamento. E aí eu queria te dar um presente. Eu sei que a Toque não precisa, porque vocês acabaram de passar por isso, mas eu quero deixar com vocês o mesmo trabalho que eu faço com esses meus assessorados, essas empresas que eu atendo, eu quero deixar com vocês, que é um projeto estratégico, personalizado. Uau! É claro, foi baseado com um pouco que eu conversei com você, com um pouco que eu vi no site, com um pouco que eu vi no Instagram, enfim. E eu queria que você lesse esse primeiro aqui para nossa diretoria, que é a tribo que reconhece seu valor, só para a gente ver se está adequado com aquilo a percepção que eu tive. Olha, primeiro assim, antes de ler, obrigada. Eu amei, é lindo, lindo demais. Eu vou aproveitar muito. A tribo que reconhece seu valor. Minha tribo são empresas, líderes e profissionais que acreditam no poder da experiência para transformar pessoas e fortalecer culturas. Buscam treinamentos que engajem, sensibilizem e gerem impacto verdadeiro. Desejam que o aprendizado vá além do conteúdo técnico e conecte com emoção, propósito e comportamento. Sentem que os métodos tradicionais já não bastam. É preciso tocar, envolver e inspirar de forma autêntica. Somos nós.
Essa é a Valéria, Essa é a a Valéria que tá aqui Experience. nos bastidores. Essa é a tribo, Valéria? Essa é a tribo. Tem a tribo, efeito antes e depois. Por que eu faço esse trabalho? Basicamente, eu faço... Eu leio a alma da empresa e coloco no papel para que o dono não tenha dúvida. Então, no momento que o dono... Porque o que acontece numa empresa... A empresa de vocês é muito bem posicionada. Mas existem empresas que não estão muito bem posicionadas. Eu costumo dizer o seguinte. Nada, é contraditória essa frase. Nada supera ou conserta uma estratégia ruim. Nada. Não vai ser contratar uma equipe de vendedores porque vai fazer a sua estratégia ruim dar certo. Não vai adiantar você contratar um batalhão de marketing. Esses caras não vão fazer a sua estratégia dar certo. Esses caras, essas pessoas, essas áreas, eles precisam beber da sua estratégia. E o dono do negócio ele precisa estar muito amparado para a hora que ele tiver que comunicar o que ele quer da área de vendas, da área de marketing, da área operacional. Ele tem a estratégia dele desenhada. Então, aqui é um presente que eu entrego em todo podcast. Eu gostaria que você pendurasse lá na sua sala, colocasse na sua sala em algum lugar. Com Em certeza. algum lugar que você se lembrasse, Com certeza. mas pra gente marcar esse momento. Muito bom, eu amei, aqui. eu amei. Gostou? Obrigada. Gostou Tá lindo, né? O visual tá Tá. incrível. É esse material que as pessoas que as empresas hoje que estão me contratando para cuidar da estratégia delas, eles recebem. Esse é um deles. Muito bom. Então, ó, contratem, porque esse aqui é só a ponta do Não, iceberg, esse né? é só a Se ponta. tá bonito aqui, imagina por dentro. Esse é só a ponta do É isso aí. iceberg. Boa. E eu tô vendo, voltando ao nosso assunto aqui, eu tô vendo que você tá se transformando, não se transformando, mas você tá aparecendo muito mais nos últimos dias, né? Como a cara da empresa, assim. Eu tenho visto que a tua exposição nas mídias sociais, que é onde eu consigo ver, e é um canal de divulgação que todo mundo tem acesso, ela tá muito mais forte nos últimos dias. Me conta um pouco Sim. dessa ação. Essa foi uma estratégia, né? Na verdade, assim, essa coisa, né? É a Toque, o teatro, e tem muitos produtos, tem muita coisa pra gente mostrar e a gente vai mostrar ainda. Mas essa foi, claro, uma questão que eu falei, bom, eu preciso aparecer mais, porque as empresas, né, são feitas de pessoas e as pessoas gostam de se conectar com pessoas. Então, legal eu lembrar a marca, Toque Experience, mas é legal também eu saber a cara de quem tá por trás disso. E então eu tô fazendo isso realmente de propósito para aparecer mais, para poder mostrar mais de mim, da empresa. Então, isso vai continuar acontecendo. Não, eu quero ver, eu gosto de ver seus posicionamentos na empresa, na internet, porque você sempre traz conteúdo de alto valor, né? Sempre tá falando. Eu espero que sim. Não, Espero que sim. Você tem aqui uma pessoa que é sincera, ainda bom. mais do ponto de vista de comunicação, porque é uma coisa que, modéstia à parte, eu gosto. E você tá passando uma mensagem assim muito poderosa. Acho que tem Legal. tudo Bom, fico feliz de ouvir. muito alinhada com a Toque, assim. Tá muito. E quais são os próximos passos, os próximos desafios, tanto da Larissa primeiro e depois da Toque Experience? O que vem por aí? O meu desafio pessoal é conseguir equilibrar os pratinhos, a pergunta que você me fez, porque isso já é por si só uma questão grande, né? Que a gente precisa dar conta, de fato, sem surtar, né? Então, isso é esse desafio, e é claro que porque a gente tem vontade de fazer muita coisa, né? Tem vontade de estudar, de viajar para não sei onde, para fazer um monte de coisa. Mas eu tô com essa força, né? Essa questão na Toque. A Toque, ela é um produto já consolidado, mas a gente não pode parar de se reinventar. O tempo todo a gente precisa de produtos novos, de situações novas. Então, a gente, esse ano, de novo, lançarei mais uma palestra para falar diretamente com a liderança, agora, que é a palestra sobre a cultura do cuidado, sabe? Aquela questão que se fala muito para mãe isso, né? Para as mães. Quem cuida de quem cuida? E a liderança precisa desse olhar também, desse cuidado. Porque muitos líderes, eles acabam sendo sozinhos, né, lá em cima. Eles são contratados e promovidos por uma questão técnica, mas você precisa dar subsídios para eles saber lidar com gente também.
Então, tem tudo a ver. Tudo a ver. Essa palestra que eu tô. As minhas palestras, eu falo palestra, ela tem teatro no meio, né? É Sim, óbvio, sim, não né? é. Eu tô, Ela tô tem. partindo do princípio que é um espetáculo. Exato. Aham, Então, aham. tem o conteúdo técnico, mas tem personagem, tem música, tem brincadeira com a plateia. E estamos lançando também o espetáculo Código Vivo, Conduta em Cena, que vai ser lançado em junho. E é um espetáculo que fala também do código de conduta das empresas e como ele tem que ser vivo, né? O nome tá aí, eu escrevi por causa disso. Ele tem que ser vivo, as pessoas têm que entender, elas têm que colocar tudo isso em cena, em atividade. Então também vamos lançar esse. E aí lá um pouquinho mais pro final do ano, eu não posso contar ainda o que a Aham, gente vai aham. lançar, mas é uma coisa assim que se você quiser pode me chamar depois de novo para outro Vou bate-papo chamar, só para certeza. esse assunto, que eu não posso falar agora, mas vai ser incrível. Incrível. Já tô curioso. Porque esses dois pontos que você citou são pontos nervosos na empresa. Cara, a liderança, acho que para quem é dono de negócio é meio que autoexplicativo, assim. Agora, o código de conduta tem uma questão que é a seguinte, pelo menos me bateu aqui. Precisa, né? Porque o negócio vai pra gaveta ou vai pra... Agora, muitas empresas não entregam mais físico, mas entregam no... Ou naquele cursinho que o colaborador vai rolando tela, Exato. ou num PDF que o colaborador guarda ali numa pasta e nunca mais olha. A intenção é customizada, é olhar para o código de conduta da empresa e trazer situações do código de conduta da empresa, ou para falar do código de conduta de uma forma mais ampla, assim, de uma forma geral. É que, na verdade, os códigos das empresas, Ah, né, que a gente trabalha e, pelo menos na área de compliance, deve fazer aí, pelas minhas contas, uns 18 anos que a gente trabalha com a área de compliance, que a gente entrou também para essa linha, né, que é muito, muito importante. Os códigos, eles são parecidos, porque tem a ver com o código geral certo, da sociedade, sim, né? Qual é o código de conduta da sociedade? É você ser íntegro, é você ser honesto, né? sim. Todas essas questões, e tudo tem a ver com integridade. Ah, sem dúvida. Essa é a base do Então, código de essa conduta. é a Aham. base. Então, você trabalhar os tópicos ali, e aí, claro que para cada empresa a gente pode colocar uma coisa que seja mais relevante ou que seja menos, mas a gente consegue brincar com isso nesse espetáculo, mas a ideia é passar por a maioria dos tópicos ali dos códigos. Entendi. Sensacional. Como é que você. Essa leveza que você trouxe para a mesa, ela é no dia a dia? Como que é você no dia a dia, no lidar ali como uma diretora executiva de uma empresa? Você lida com. Embora você tenha comentado sobre a questão de tornar um ambiente saudável para a tua equipe e tal, mas essa leveza você leva para o dia a dia também? Olha, sim, eu levo, porque essa sou eu, né. Aham, E eu aham. comecei lá atrás falando: "A gente é o que é o tempo todo", essa sou eu. Quando eu era pequena, meu pai mesmo me chama de Larissa cheia de alegria. Ah, Então acho que demonstra muito quem eu sou. Eu sou brincalhona, eu ponho música, eu danço, eu brinco com a minha filha, eu me jogo no chão. Aqui, né, eu acho que a gente brinca muito, se diverte muito, e eu sou essa pessoa, então eu sou uma executiva de tênis. aham. Essa é a minha leveza, né. Então eu acho que eu consigo, ser de verdade em todos os lugares. Foi bom papo, né? Foi. Já acabou? Ainda não, porque eu tenho uma última pergunta. Eu tenho duas últimas perguntas para te fazer. Você deixou o melhor ou o pior para o Não, final? deixei a essência desse podcast, deixei para o final. Tá bom. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer: o que faz da Larissa uma pessoa profissional inigualável? Olha, eu não quero ser repetitiva, mas acho que eu vou ter que ser. Eu acho que é porque eu sou autêntica. Eu Uhum, sou verdadeira e eu não vou me moldando conforme a situação. Me coloco na situação e, cara, se você não me aceitar aqui, então eu não quero ficar também. Então eu acho que vai mais ou menos nessa linha, da ser quem eu sou de verdade. e o que faz a Toque ser uma empresa inigualável? A gente vai na questão da autenticidade também, Aham, né, que já liga comigo. E a Toque, ela vem desse lugar de também, na verdade, de trazer um pouco de desconforto no conforto. aham. Então aquela coisa de você entregar entretenimento com conteúdo, é um conforto, né, gostoso, você tá ali, tá rindo, "Opa, espera aí". Então a gente
tirar um pouco as pessoas da zona de conforto para gerar de verdade as reflexões, as conexões e tudo aquilo que está escrito aqui nesse primeiro da minha tribo aqui que você escreveu. Sensacional. Embora eu vá deixar todos os seus contatos aqui nesse podcast, em algum lugar na legenda, eu queria que você deixasse o contato, quem quiser te encontrar, quiser encontrar com a Toque, quais são os canais? Bom, site talkexperience.com.br, o Insta também a mesma coisa, Talk Experience, e o meu Insta pessoal é Lari Rizk, com Z, R-I-Z-K. Vou deixar todos os contatos aqui. Perfeito. Lari, foi um prazer te encontrar, foi um prazer ter esse papo com você aqui. Diretoria, espero que você tenha gostado demais, porque, cara, esse foi poderoso. E tá aqui meu agradecimento, Lari, muito obrigado. Foi muito bom, por aqui que é melhor, foi muito bom e eu fiquei muito feliz com o convite e eu desejo extremo sucesso para você, porque pessoalmente conheço o seu propósito, o seu valor, a sua estratégia e eu tô muito feliz da gente estar juntos aqui nesse momento. Diretoria, te vejo no próximo. Grande abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast, uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.